paz do Senhor, meus irmãos, hoje vamos falar sobre os carvalhais de Mamre, lugar para onde Abraão se mudou e estendeu as suas tendas. Para falar sobre este assunto, vamos ler no livro de Gênesis capítulo 13, verso 18, o seguinte: E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Pois bem, hoje vamos conversar sobre esta figura espiritual, carvalhais de Mamre. O nome Mamre era de um cananita, cujo nome significa riqueza. E fala a história deste cananita que ele parecia ter incorporado este significado de riqueza à sua realidade. Afinal, estava dividindo suas terras com Abraão e toda a gente que o acompanhara desde a saída de Ur. Este lugar, Carvalhais de Mamre, tem muitos ensinamentos importantes para a Igreja do Senhor. Vamos pensar juntos. Que tipo de pessoa plantaria carvalhos em uma terra aonde a prioridade era plantarem cereais? Não sabemos bem por qual motivo se cultivaria carvalhos. Contudo, isso nos leva a crer que ele era uma pessoa de visão e mostra ainda que aquele lugar era especial. Isso já nos ensina que Deus espera que aqueles que fazem parte da sua igreja precisam ser homens e mulheres de visão, pois a obra que Deus tem para a sua igreja realizar é especial e tremenda. Os historiadores falam que os carvalhos de Mamre tomaram aquele pedaço de terra, aquele pedaço de terra tão valorizado quanto um condomínio de luxo em nossos dias. Foi um local especial. Grandes lembranças Abraão teve daquele lugar. Lembranças que Abraão e Sara guardaram dali. Guerras vencidas, a aparição de Melquisedeque para os abençoar, o próprio Senhor, acompanhado de 2 anjos, os visita prometendo-lhes Isaque. É instituída neste lugar a aliança da circuncisão. Tudo isso tendo os carvalhos de Mamre como testemunhas. Amados, com tudo o que aconteceu nos carvalhais de Mamre, fica claro, sem dúvida, que este era um lugar de fé e esperança. Aqui já somos ensinados pela palavra que Deus, nos dias de hoje, quer ver a sua igreja como este lugar, um lugar de fé e de esperança, não um lugar de medo e incertezas. Para entendermos o que Deus nos fala hoje, é preciso também lembrar que entre as árvores de grande porte, o carvalho é considerado o símbolo de resistência. Quanto mais tempestades eles enfrentam, maior e mais forte eles ficam. Suas raízes se aprofundam, os galhos e troncos ficam mais robustos e até disforme, como se trouxessem as marcas das lutas contra as tempestades. O cananita Mamre conhecia bem o segredo dos carvalhais. Já havia presenciado muitas tempestades e observado as mudanças que o vento provocara no tronco, galhos e folha das suas árvores. Amados, acredito que por tudo isso, ele sabia bem como não desanimar nas adversidades. Deus quer ver a sua igreja resistente nesses dias. Mesmo que as tempestades sejam grandes, temos que nos manter firmes, seguros e com a certeza que Deus está do nosso lado.
Queridos, percebo que esta figura espiritual está nos ensinando, está ensinando a igreja nesses dias, que diante das tempestades que estão aí ao nosso derredor, vindo sobre nós, são para que a sua igreja aprofunde as suas raízes na palavra de Deus. Galhos e troncos, ou seja, nós, a nossa família, precisamos ficar mais robustos. Podemos até, em alguns momentos, ficarmos disformes por causa das tempestades pelas quais estamos passando. Mas isso será para se formarem em nossas vidas e nas nossas famílias as marcas de Cristo. Aleluia. Amados, Manre, o cananita pensou, se os carvalhos se fortaleciam diante dos temporais mais violentos, o mesmo poderia acontecer com ele. Manre então pensou, aquela união com Abraão naquele lugar seria muito bom para ele e para Abraão. Isso também nos ensina que, como parte da igreja, quanto mais unidos em Cristo, mais fortalecidos ficaremos como igreja diante dos temporais que têm vindo sobre a igreja. Nos ensina que, como igreja, temos que declarar que nossas vidas estão debaixo dos carvalhais de Manre. Devemos trazer a cada momento em nossa lembrança, em nossas mentes e corações, essa posição que nos é concedida por Cristo como igreja. Como ficou registrado no livro de 1 João, capítulo 5, versos 4 e 5, que diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus, o Filho de Deus, aleluia, glória a Deus. Hoje o Senhor nos fala à sua igreja através desta palavra, que quando as dificuldades vêm, não devemos nos entregar a elas. Temos que nos lembrar que estamos debaixo dos carvalhais de Manre. Portanto, temos que nos levantar, porque a fé em Cristo é a nossa salvação. Podemos confiar e afirmar que em Cristo crescemos em meio das tempestades e que Ele é um Deus que não nos desampara. Aleluia. Queridos, neste contexto aprendemos que os carvalhais de Manre é um lugar de refrigério. Não falo de um lugar físico, mas espiritual. Perseguimos sonhos e contemplamos o sobrenatural de Deus. Ali, Abraão passou a ser Abraão e conversou com o próprio Deus. Amados, uma das heranças que recebemos da nova aliança, firmada na cruz do Calvário, é o livre acesso aos carvalhais de Manre e fazer de nossas vidas um altar ao Deus vivo. E assim podemos conversar com o Pai. E isso é tremendo para a nossa igreja nos dias de hoje. Aleluia. Percebam, em vida é praticamente impossível que um cidadão comum consiga audiência com algumas autoridades, mas vivendo nos carvalhais de Manre, temos um intercessor de olhos, ouvidos e braços abertos para nos acolher a qualquer hora do dia e da noite, como está escrito ali no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 19 e 20, que diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. Aleluia! Hoje o Senhor está dizendo à igreja para fazermos deste lugar, os carvalhais de Manre, deste lugar um lugar de fé, de esperança e de relacionamento íntimo com o Pai.
Pai, aleluia, que nesta conversa de hoje o Senhor está falando à sua igreja que as tempestades vêm e muitas vezes não vão parar de vir, cada mais vez fortes, mas com certeza em Cristo a sua igreja ficará também mais forte a cada dia, pois todos esses momentos de adversidades estarão sendo transformados em oportunidade para que a sua igreja cresça na graça e no conhecimento de Deus e se revista da unção do Espírito Santo, pois neste lugar estaremos unidos em Cristo e com ousadia entraremos no santuário pelo sangue do Cordeiro e seremos em Cristo mais que vitoriosos. Aleluia, glória a Deus. Amados, Abraão chegou nos carvalhais de Manre, vindo da terra de Ur, que a Bíblia fala que também pertencia ao Egito. Esta sempre será relacionada à escravidão. Nós também, como igreja, fomos resgatados da escravidão do mundo e temos, como Abraão, acesso ao lugar de descanso, de repouso, que é os carvalhais de Manre. Portanto, à sombra dos carvalhais, Abraão foi sendo transformado de força em força, até por fim estar pronto para ser quem o Senhor queria que ele realmente fosse. Assim Deus está nesses dias agindo no meio da sua igreja. É nos carvalhais de Manre que somos moldados, que todos nós que participamos da igreja busquemos este lugar, deixemos para trás o que nos escraviza, porque Cristo é o que nos liberta, como está escrito no livro de João, capítulo 8, 36, que diz: aquele, pois, que o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Aleluia! Meus irmãos, precisamos atentar para a palavra de Deus. Hoje o Senhor nos dá a oportunidade de observarmos esta figura espiritual, os carvalhais de Manre, para que nós sejamos fortes, para que possamos ser resistentes diante de tudo aquilo que tem vindo sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa nação, porque seremos mais do que vitoriosos, porque estaremos levantando o altar ao Senhor, oraremos, intercederemos e seremos mais do que vitoriosos. Creia nisso em nome de Jesus. Me permita orar por você nesta hora, pedindo que esta palavra impacte o teu coração neste momento, em nome de Jesus. Pai, oro hoje para que a sua igreja entenda a figura espiritual sobre os carvalhais de Manre. Assim como Abraão foi tirado do Egito e levado para este lugar de riquezas, repouso e refrigério, Pai, leva a tua igreja a desejar estar neste lugar. Ensina a tua igreja a se aprofundar nas raízes da tua bendita palavra, como o carvalho faz, se aprofundando as raízes, a igreja possa se aprofundar no conhecimento de Deus. Ajuda-nos a levar esta palavra aos nossos familiares, amigos e vizinhos, e a esta nação brasileira. Pai, que a sua igreja cresça na fé e tenha esperança que o futuro da igreja é vitorioso, por mais difícil que hoje possamos estar vivendo. Assim como os carvalhos se fortalecem com as tempestades, que hoje a sua igreja esteja sendo levada a se fortalecer nesses momentos. Pai, que a sua igreja permaneça unida, forte, para poder realizar a tua obra. Pai, que estes momentos sejam oportunidades para a sua igreja ser moldada na imagem, na semelhança de Cristo Jesus. Aleluia! Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa em nome de Jesus. Amém e amém.